E aí galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, desfrutando da graça do Senhor Jesus neste momento de pandemia que nós estamos vivendo, né? Hoje é quinta-feira e nós teríamos o nosso culto lá na nossa igreja do Morado do Sol, mas infelizmente, obedecendo às ordens das nossas autoridades, o culto não será realizado presencialmente e lá nós não transmitimos o culto. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, e você conhece essa história é maravilhosa, é a luta de Davi contra Golias. Nós conhecemos o contexto, e neste contexto era interessante as guerras daquela época, né? Eram guerras físicas. Então os filisteus ficavam de um lado do monte, e os israelitas ficaram de outro lado do monte, e existia ali um vale, o vale de Elá, né? O vale de Elá, e dividindo os dois montes ali, um de um lado, outro do outro, e de repente desce do lado dos filisteus um gigante, um homem de aproximadamente 3 metros de altura. O cara era um guarda-roupa, irmão. O cara era um monstro, era um gigante. A roupa do sujeito, né, a sua armadura pesava em torno de 100 quilos. É muita coisa. Um homem muito forte. A lança dele, a ponta da lança, tem até uma referência aqui, a ponta da lança, ela era imensa, e ela pesava aproximadamente 8 quilos só a ponta da lança do Golias, né? E o que aconteceu? Durante 40 dias, este filisteu, 2 vezes por dia, afrontava o exército de Israel, afrontava o povo de Deus e afrontava o próprio Senhor. Olha que absurdo! E ali, do lado de Israel, o pessoal estava tremendo de medo. Você se lembra muito bem que Saul era o homem que mais se destacava quando ele foi ungido, né? Os outros homens de Israel pegavam no seu ombro, né? E tanto Saul quanto todos os outros estavam amedrontados, né? E isso acontece. Quando você olha muito para o gigante, você perde a noção de quem você realmente é. Você está tão fixado no gigante que você se esquece que você é filho de Deus. Você se esquece que o Senhor, Ele luta as tuas lutas, Ele luta as tuas batalhas, que Ele está com você, que Ele é o Criador do céu e da terra. Então o que aconteceu com os israelitas foi exatamente isso. Eles perderam tanto tempo olhando para o gigante que se esqueceram de olhar para Deus. E de repente, no contexto de tudo isso, no meio de uma dessas afrontas, né, aparece Davi, um jovem, franzino, ruivo, de boa aparência, e ali Davi ouve aqueles insultos e pergunta para os soldados o que está acontecendo. E os soldados falam que aquele homem estava afrontando o exército. E ali ele, sabendo do que o rei estava ofertando, e eu quero compartilhar com você este versículo aqui, o verso 32, onde Davi diz para Saul: disse Davi a Saul: não deixes que ninguém se desanime por causa dele, teu servo lutará contra esse filisteu. E é assim, quando as pessoas olham para os gigantes, quando as pessoas olham para as circunstâncias, e o gigante aqui nesse caso, ele pode ser um problema familiar, ele pode ser uma enfermidade, ele pode ser um problema de relacionamento, ele pode ser um problema na sua família, um problema no seu trabalho, pode ser uma crise financeira, até mesmo o Covid hoje é um grande gigante, não é verdade? Mas quando você fica perdendo muito tempo olhando para o gigante, você se esquece de olhar para Deus. Você, ao invés de olhar para aquele que provê as suas necessidades, você vai olhar para aquilo que pode te trazer desânimo. E quando você tira o foco de Deus, obviamente o desânimo vai tomar conta de você. Porque nós somos fracos, nós somos pequenos, nós somos falíveis, nós temos inúmeras fraquezas. E quando você não olha para Deus, você perde a conexão e você aí se esquece de que, na verdade, quem luta as suas batalhas é Deus e não é você mesmo quem luta as suas batalhas. Então nós podemos tirar muitas lições aqui que eu vou compartilhar com você num outro momento, mas o que eu queria destacar aqui é que o tamanho do nosso medo tem a ver com a nossa estatura de fé, não é verdade? Saul tinha uma estatura imensa física, mas a fé dele era tão pequena. Agora Davi, ele era tão pequeno, mas a fé desse homem
era tão grande, por quê? Porque o medo, o tamanho do medo dele era minúsculo, porque ele tinha plena convicção, ele era cheio do Espírito Santo e ele sabia que Deus iria pelejar aquela luta por ele, que era Deus quem estava lutando aquela luta por ele. Então, quando você tem fé e uma visão correta, você não precisa se preocupar com os recursos que estão à sua disposição. Aquele homem tinha uma armadura, aquele homem tinha uma lança, tinha um escudo. Davi enfrentou ele apenas com uma funda e 5 pedrinhas. E ele venceu a luta. Por quê? Porque não importa o que você tem na mão. O que importa é o que Deus pode fazer com o que você tem na mão. Então não se esqueça dessa palavra que eu quero passar para você, lá do verso 32. Não deixe que ninguém desanime. Não deixe que o gigante desanime. Não deixe que a circunstância desanime. Não deixe que as coisas que estão ao seu redor desanime você. Não se esqueça, Deus está contigo. Põe a tua fé, a tua confiança no Senhor. Põe a tua confiança nas lutas que Ele já tem lutado por você. Traga à sua memória aquilo que lhe traz a segurança, a paz, a certeza de que Deus tem andado com você todos os dias da sua vida. E aí você enfrenta esse gigante. Porque o gigante não foi feito para você correr dele, não. Pelo contrário, o gigante ele pode ser até ameaçador, tá? Só que o tamanho do gigante é do tamanho do nosso medo. O tamanho do gigante é do tamanho do nosso medo. Então nós temos que ter confiança em Deus. Não podemos permitir que esta pandemia ou que as coisas que estão acontecendo ao nosso redor nos amedrontem ao ponto de não sermos a igreja de Cristo. Não podemos deixar. Não é porque nós estamos isolados em casa que nós não podemos usar o telefone para entrar em contato com as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas da igreja, as pessoas necessitadas, uns aos outros, fortalecendo, participando das lives de oração, dos cultos online, usando o WhatsApp para se comunicar com os irmãos e fortalecendo como estou fazendo com você aqui agora, através deste vídeo, fortalecendo a sua fé e dizendo para você que nós vamos vencer todas as lutas quando nós compreendermos que as nossas lutas são lutadas por Deus. Amém? Então eu gostaria que você colocasse a sua fé em Deus, que você tomasse este versículo, esse versículo, o versículo 32 do capítulo 17, que eu estou folheando aqui porque eu fui procurar outra coisa, do versículo 17, quando Davi diz a Saul: não desanime, o teu servo lutará contra esse filisteu. Em frente, não tenha medo. Nós não somos tolos também de abusar, de achar que nós somos invioláveis, de achar que nós podemos enfrentar esse Covid e todas as coisas que estão acontecendo de peito aberto. Não. Vamos obedecer às nossas autoridades, fazer aquilo que as autoridades nos requer, sempre com ordem, com decência, dando um bom exemplo cristão de quem nós realmente somos, mas nós não vamos nos acovardar. Nós vamos continuar crendo em Deus, nós vamos continuar fortalecendo as pessoas e, independente do que possa nos acontecer, nós continuamos com fé em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você tome essa palavra no seu coração, que você se fortaleça no poder do Espírito Santo, sabendo que Deus, Ele tem lutado por você, que Cristo, Ele está cuidando de você. Sabe, se tem alguém que jamais vai te abandonar nesta vida, é o Senhor Jesus. Então eu peço para você que continue firme com a sua devocional, com as suas orações, participando de toda a programação online da igreja e comunicando-se uns com os outros. Se você está aflito, angustiado, entre em contato conosco. Você tem os nossos canais e nós teremos alegria e prazer em conversar com você, a equipe pastoral da Igreja Missionária. Teremos a maior alegria de poder atender você, de poder ter um momento de conversa com você, ouvir aquilo que está acontecendo com você. Tudo bem? Então eu peço que você continue confiando em Deus, como Davi confiou, e ele sabia que o gigante é apenas um detalhe, porque grande é o nosso Deus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, galera! Valeu!